Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Gusta, a experiência do brasileiro é se identificar exatamente, imediatamente com um filme que tem uma casa com a rachadura na parede, né? Você já pensa assim, opa, isso aqui, ó, Brasil. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries, com certeza, né? Tá caindo o barraco. E nem tá, né? Durou tantos anos ali. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Amigo, é o seguinte, você pode ser o pai ausente do jeito que for se você for um artista? Responde essa pergunta aí, sim ou não? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa com problemas paternos? Gente, vamos abordar isso aí no episódio, né? Sim ou não? Tá fugindo, igual que é igual no Congresso. É sim ou não, por favor? Não! A parceria entre Joaquim Trier e Renate Reinsve parece estar se consolidando como uma daquelas que a gente sempre tem que assistir. Em Valor Sentimental, indicado a incríveis 9 Oscars, o diretor explora a relação fraturada entre uma atriz e seu pai, um renomado diretor de cinema que deixou a família de lado por anos. Mas o que a gente achou de Valor Sentimental? Quais são as principais chances dele no Oscar? E como eles comparam o último longa do diretor à pior pessoa do mundo? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios. E isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. Tá no meio do episódio e concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí. Esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como aumentam a relevância do podcast. E também, gente, lembrando, nossos episódios sempre contam com spoilers, tá, gente? A gente começa falando de forma mais abstrata e durante a conversa acaba entrando em alguns detalhes específicos do filme ou da série que a gente estiver cobrindo. Chegou a hora! Hoje é dia de Valor Sentimental no Meia Opinião. Meia Opinião. Valor Sentimental, a gente acompanha a história da Renate Reinsve, que é a Nora. Ela é uma atriz. Nora? Ela chama Nora. A Nora aqui? Esse Nora? filme tem alguma coisa? Não é a Nora, ela é Esse filme tem alguma coisa de relevante Nora. pro mundo? Ah, tá. Ela é a Entendi. Nora. Alguém lembra de a Nora? Quem que ganhou o Oscar ano passado? Bom, ela é a Nora e Norra, né, porque é norueguesa. O Joaquim Trier é dinamarquês, mas o filme é norueguês, tá, gente? E a Nora é uma atriz que está passando ali por ela, quando a gente conhece ela, parece que ela tá com medo de palco e tal. Ela precisa quer fugir do palco, fazer umas coisas muito doidas pra não subir no palco, mas sobe e dá tudo certo. Ela parece ser muito talentosa. E a gente acompanha o começo dessa história com a morte da mãe dela. Ela e a irmã estão tentando cuidar lá do velório, do funeral, e a gente descobre que os pais são divorciados e o pai cagou pra elas a infância inteira. E esse pai tá nesse funeral. Ele aparece lá, dá oi pras meninas, parece estar tudo bem, né? Eles tratam como um parente distante que vem só pros funerais e tal. Só que ele quer falar com a Nora e ele se encontra com ela e fala que quer que ela protagonize o próximo filme dele. Ele é um diretor renomado de sucesso que tá há muitos anos sem fazer filme, não consegue financiamento pra fazer os filmes dele, tá desanimado com os projetos, não entrega projetos bons e tal, mas agora ele tá focado nesse e ele fala que o filme só existe se a filha fizer, porque ele escreveu o papel pra ela. Só que eles têm uma relação terrível, completamente quebrada, e ela se recusa a fazer porque ela acha que o filme nunca vai sair do papel mesmo, porque não tem dinheiro, e ela também não tem a menor vontade de trabalhar com o pai, ela tem uma relação muito difícil com ele, e a história vai se desenvolvendo a partir daí, dessa recusa dela. Ela se recusa a fazer o papel e ele consegue o financiamento, ele vai fazer o financiamento com a Netflix, porque ele consegue vincular uma grande estrela de cinema ao filme, e o filme parece que vai sair, e a gente vai entender essa situação de arte e vida real,
sentimental, de ciúme, de falta de cuidado, de ser um pai ausente e de querer compensar pela arte. Vários debates metalinguísticos que estão rolando aqui em Valor Sentimental do Joaquin Trier. O filme foi indicado a 9 Oscars. A gente vai deixar pro final pra falar o que a gente acha das chances dele ao Oscar. Mas temos de novo o Joaquin Trier fazendo barulho aqui na academia, né? Ele fez mais barulho com esse do que com a pior pessoa do mundo na academia. E aí eu quero saber do Lucas, o que ele achou de Valor Sentimental. Cara, eu tava até bem ansioso pra ver esse filme, quando eu vi que ele tava na disputa aí, né, nas premiações, que eu gosto muito de A Pior Pessoa do Mundo. Eu sou um grande fã desse filme aqui, a gente já recomendou ele várias vezes. 1,5 milhão de vezes. Eu acho que ele foi o nosso Succession dos filmes, assim, por um tempo, que todo episódio a gente recomendava. E, enfim, eu acho que a gente falou sobre ele meio que assim, nos 42 do segundo tempo, né, meio finzinho de ano ali, retrospectivo, então acho que a gente não teve um tempo de abordar muito ele, então a gente sempre que tinha uma oportunidade mencionava e recomendava. Mas enfim, eu adoro A Pior Pessoa do Mundo, que é com o Rê, né, que é com o Renato, e esse nome complicadíssimo. A Rê. A Rê, que é com ela, e eu adoro ela no filme, eu gosto muito da direção, gosto muito de como ele aborda, né, falando de A Pior Pessoa do Mundo, como ele aborda a história da protagonista como indivíduo e os problemas dela pra se encontrar, mas ao mesmo tempo consegue relacionar isso com a geração inteira, né, com os millennials e tudo mais. Então eu acho o filme genial por conta disso. E em Valor Sentimental, cara, ainda tem o Stellan Skarsgård, que eu adoro também, então assim, já tava no hype ali pra ver o filme, mas eu acho que ele não sei se foi com uma expectativa muito grande e tudo mais, eu acho um filmaço ainda, eu acho um filme excelente, mas pra mim não supera A Pior Pessoa do Mundo. Não sei se o Luiz ia lançar isso aí, mas já dizendo de antemão, eu ainda fico com o filme anterior dele como meu favorito, do diretor. E aqui eu acho que o filme, ele até... Gostei do filme, acho que ele merece estar figurado nas premiações, mas eu sinto que ele tem uma barriga bem grande aqui. Eu sinto o Joaquim até meio perdido na história durante um tempo, meio, eu vou explorar essa relação aqui de pai e filha, sobre esse pai ausente que só se importa com a própria carreira, mas de repente ele quer resolver o velho truque, né, o artista que não tá nem aí pra ninguém, e aí de repente eu quero fazer uma obra, filha, que tem que ser você, pra gente resolver os nossos problemas, e é assim que eu vou resolver tudo, vai ser uma terapia, eu fazer a minha nova obra, e tem que ser minha filha, que eu não dou moral há 20 anos, que assim eu vou me sentir realizado e com os meus problemas como pai resolvido. É meio que isso que ele faz, e a filha fica puta, né, fala, não vou, pau no seu cu, não vou fazer esse filme com você. e cara, eu gosto muito de como a relação dos dois é abordada no começo do filme, pra onde que vai, você vê essa resistência dela, de você ver que eles, e como o Joaquin Trier vai mostrando isso através, como essa família foi estruturada e desestruturada através da casa, né, que eles moravam, e como a casa é uma representação de toda essa família. Então, eu gosto de como ele explora isso. Acho que o Skarsgård tá ótimo aqui nesse filme, eu acho que ele consegue, inclusive ele não é o protagonista do filme, eu acho que ele é o personagem que acaba sendo mais profundo até que a protagonista. Inclusive, eu acho que é isso que me incomoda um pouco. Ela acaba tendo até menos tempo de tela do que eu esperava que ela tivesse. Ela acaba sendo um personagem mais superficial aqui nesse filme. Você começa achando que ele vai se aprofundar mais nas dores dela, nos traumas dela ali com o pai, e durante boa parte do filme, ela meio que some ali. A relação dos dois fica meio que resolvida ali em 2 cenas, 2 diálogos, e aí a gente vai acompanhar ele tentando gravar o filme sem ela e tudo mais. E eu acho que é aí que tá a barriga desse filme. Quando o filme deixa a protagonista de lado pra ir mostrar ele tentando, beleza, já que ela não quer, eu vou continuar a minha ideia do mesmo jeito, vou tentar fazer sem ela, e ele não consegue, né? O filme vai se desenrolar por esse lado, dela dando o braço a torcer, indo gravar com ele ou não. E aí eu acho que tá a barriga do filme. Eu acho que ele se perde um pouco nessa meiota aí da gravação, e depois ele se recupera mais pro final, mas eu acho que ele fica meio solto, meio vago, sabe? Ele começa abordando bem essa relação de pai e filha, e eu acho que ele começa e termina, ele consegue resgatar, ele se perde ali durante um tempo, e ele consegue voltar pro cerne do filme, que é a discussão dessa relação entre os dois. E tem a irmã dela ali no meio e tudo mais, mas eu acho que fica meio solto, assim, tipo, beleza, eu vou trabalhar essa relação, mas no meio do filme eu vou parar, deixar a minha protagonista de lado e mostrar ele tentando se virar sem ela, e eu acho que é aí que o filme me perde um pouco e fica meio vago, assim, meio solto em termos de temática. Mas, então assim,
Acho que isso me tirou um pouco do filme, mas ainda continua. Acho que por ele ter esse fôlego, né, ele conseguir se recuperar ali no final e conseguir fechar o arco do que ele começou falando, né, sobre a relação dele, eu acho que ainda é um bom filme. Mas ainda assim, quando o filme termina, assim, eu ainda tive essa sensação de ficar, cara, tá, mas a relação deles não foi resolvida, meio que ficou uma coisa assim no ar, sabe? Beleza, pá, eu vou dar o braço a torcer, e aquela troca de olhares, e assim, tudo bem, é o que o diretor quer dizer, nem sempre você vai conseguir sentar na mesa e resolver os seus problemas com a sua família e conseguir colocar tudo, expor e todo mundo resolver tudo civilizadamente, né? Ao longo de anos você vai criando traumas ali e algumas coisas você vai criando alguns bloqueios, você não consegue, né? Nem o pai nem a filha vão conseguir colocar todas as cartas na mesa. E aquela dificuldade de se expressar que o personagem tem. Eu entendo que o diretor quer mostrar isso e através da troca de olhares deles no final do filme isso fica, assim, bem evidente pra mim. Mas ainda assim eu senti que faltou alguma coisinha assim pra vamos resolver, vamos abordar melhor. Já que eu tô abordando isso aqui no filme, deixa eu me aprofundar mais. Enfim, eu acho que ele acaba ficando meio perdido. Eu entendo o que ele quer, como ele encerra o filme, mas ainda assim eu como espectador queria que ele se aprofundasse um pouco mais nessa relação, porque eu acho que ele faz isso com a protagonista de uma maneira muito melhor em A Pior Pessoa do Mundo. Acho que o filme acaba tendo dois objetivos meio distintos, né? Meio um plano A e um plano B pra lidar, que é a relação entre ele e a família e a indústria. Eu acho que o filme quer falar dessas duas coisas, assim, né? Gusto, e aí? O que você achou de Valor Sentimental? Eu acho que o Lucas tá com um valor sentimental muito grande em cima da pior pessoa do mundo. Por isso que ele tá super valorizando a pior pessoa do mundo e talvez desvalorizando o valor sentimental. Tô brincando. Mas, gente, hoje eu tô me sentindo tão, assim, a Nora, aquela coisa meio... Aqui tá um climinha meio nórdico, uma coisa meio... Aquela chuvinha, aquela luz estourada, todos os objetos podem ser vistos, não existe profundidade, é tudo flat, assim, eu tô na vibe de falar desse filme. Sentimental, nostálgico, querendo falar sobre tudo e todos os tópicos. É isso, esse filme é isso. Hoje até você tá em tons pastéis hoje, o suéter é bege. Eu já coloquei marrom. Um suéter begezinho e vamos falar desse filme. Tá caindo aquela chuva fininha, assim, sabe? Aquela chuva que você faz um chazinho assim e fica refletindo sobre a vida. É isso, esse filme, ele a vantagem dele, assim, é você conseguir refletir sobre muita coisa. Ele é um filme que fala sobre muitos temas, ele tem muita profundidade. E talvez essa perda de objetivo, né, esses 2 focos, 3 focos, 4 focos que o filme tenta abordar, seja justamente por esse espiral um pouco de entrar na mente da cabeça das pessoas e daqueles personagens por meio das emoções e não por meio de uma linha racional, né? Eu acho que começar o filme com a casa e falar que a casa é um personagem maior que os personagens já é um bom começo, porque você entende que as pessoas vão passar por ali e elas vão interpretar as histórias de formas não lineares, né? Elas vão entrar naquela casa e elas vão ver que aquela casa que está prestes a cair, que está prestes a ruir, ela tem um significado, ela tem um simbolismo para cada um de uma forma diferente. E a forma com que elas vão se relacionar com as pessoas que passam por aquela casa também. E a primeira montagem, ela já é um pouco mais cinemática, mais um pouco nostálgica do que o filme como um todo, né? Porque ele trata aquele comecinho como se fosse uma memória, e é uma memória, e você nunca sabe ao certo se aquela memória ela é exata ou não, se aquela memória é da personagem principal ou não, se aquela memória é de um filme, de uma subtrama dentro de filme ou não. Então o filme já começa muito certo, eu acho. Ele já começa assim, olha, estamos falando sobre uma história complexa, sobre a narrativa de um artista que teve filhas e que essas filhas vão se relacionar com a trajetória dele, não só a trajetória artística, mas o papel dele como pai, o papel dele como marido, o papel dele como provedor, se ele vai atingir as expectativas de pai que aquelas meninas têm, né, e, enfim, tudo mais. E eu acho que o filme é sobre isso tudo. Ele tem essa identidade um pouco solta, porque ele é um filme ele é quase uma tentativa meio psicológica, psicanalítica também, de entender aqueles personagens, né, por meio o Lucas trouxe os traumas, né,
a forma com que os personagens se relacionam com os traumas. Tem muitos filmes, assim, ultimamente, que a gente tá vendo nas premiações que tem essa profundidade psicológica um pouco mais acentuada. Não sei se, enfim, não sei se é uma tendência ou se é porque a gente tá escolhendo esses filmes especificamente pra falar, mas a gente tem falado bastante sobre filmes aqui que estudam um pouco mais, assim, esses relacionamentos dessa forma, né? Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele não perde muito pra pior pessoa do mundo. Eu acho que realmente é uma forma de contar a história diferente, de aplicar mais personagens e mais camadas dentro de uma contagem de histórias que o Joaquim Trier traz aqui. Mas eu acho que é uma forma... Ele complexifica a quantidade de personagens dentro dessa história, que ele vai colocar dentro dessa casa, e, enfim, e as subtramas e tudo mais. Mas ele coloca isso de uma forma leve. Eu não acho que seja, assim, de uma forma muito... ele perdeu o foco, ele deixou coisa pra trás e tudo mais. Porque eu acho que ele deixa esse fluxo das memórias desses personagens acontecer muito naturalmente. Eu acho que a gente vai acompanhando aquelas jornadas de uma forma muito... agora vamos acompanhar um pouquinho ali do que acontece com o pai, pra entender um pouco mais sobre ele. Vamos acompanhar um pouquinho mais a filha. Agora um pouquinho da irmã, que não é tão relevante pra história, mas vai dar um pouquinho de subtexto pra todos os outros personagens. Tudo ali é relevante pra entender simbolicamente como as pessoas se veem e se enxergam naquela história. Então, eu acho que a história não é sobre o fim em si, é sobre como elas se percebem dentro da história. Por isso que eu gosto tanto do filme. Ele é bem complexo, assim, ele tem uma forma de ser estruturada diferente, né? É desafiador, eu acho que é mais desafiador pro Joaquim Trier do que qualquer outro filme que ele tenha feito. E eu gosto também que ele é meio engraçadinho às vezes, né? Apesar dele ter esse título, valor sentimental, e, enfim. Às vezes ele tem esse humor nórdico, assim, essa coisa meio do humor seco, que é muito divertido. Tipo, gente, aquele momento que ele entrega os filmes pra criança e tem lá a professora de piano, eu gaitei, eu ri tanto, mas eu ri tanto, que eu falei assim, tava igual eu insistindo pra fazer o episódio de Michael Haneke aqui com os meninos durante 3 anos, basicamente isso, né? Assim, gente, vamos fazer, vai ser super legal, vai ser super divertido. Imagina a criança de 8 anos ligando o DVD, graças a Deus não tinha DVD lá naquela casa, o Sound System. Não, a gente não tem DVD não vai não dar, tem DVD, não vai assistir. Com 18 anos você assiste a professora de piano. E que também, né, o Haneke é nórdico também, ele tem essa pegada, né, assim, de um cinema mais psicológico, de falar sobre esses problemas de família e tudo mais. E essa referência ficou muito legal pra mim, porque eu sou muito fã do Haneke, vocês sabem, e eu entendi o Joaquim Trier ali. É essa ironia de você ter que fazer uma obra que vai tratar sobre temas muito complexos, é uma filha olhando pro pai e falando assim, você não presta, você não deu atenção pra gente, você foi ausente, e nada se resolve, porque nada vai se resolver mesmo. É ela que tem que se resolver. A partir do momento em que você tem aquele tipo de relação, não adianta você confrontar. Lembrei muito de Succession, quando ele fala, todo mundo tá bravinho com o papai, né? O Logan Roy fala aquilo. É aquilo ali, sabe? Tipo, aquele cara não vai deixar de ser assim. O ego dele não vai deixar de suprimir a relação que ele tem com as filhas. A filha aceitar ou não o papel não vai fazer diferença substancial pra ele, porque ele conseguiu uma suplente ali, mas tá todo mundo envolvido, né, naquela trama, e todo mundo vai ter que se resolver de alguma forma. Então, eu acho até interessante a forma com que o filme se resolve, porque ele tem uma forma de se resolver um pouco... Eu acho meio catarse o final do filme, porque resolve, sabe? O filme traz um final feliz, sabe? É uma coisa assim, cara, todo mundo superou, todo mundo conseguiu fazer o seu projeto acontecer, a menina conseguiu tirar aquele Gente, o filme começa com a menina com um nó na garganta e termina com a menina atuando feliz e cumprimentando de uma forma nórdica o pai, porque também não é, sabe... Não tinha como acontecer diferente. Sabe o closed caption que aparece, tipo assim, barulho de venda, não sei o que. Aí tá lá escrito, cumprimento de forma nórdica. Cumprimento de forma nórdica, que foi praticamente as pazes que foram feitas ali, que a gente brasileiro não entende muito, mas foi feita as pazes. Então tem isso, assim. É o final de Top Gun Maverick, gente. Um olha pro outro. Exato, é aquela olhadinha, assim. E eu gosto disso, porque o filme, ele, apesar de tratar sobre esses problemas tão complexos, o filme trata sobre temas que você consegue se relacionar tão bem, assim, e é uma forma tão profunda de conseguir mostrar isso, né, como esses traumas atingem os personagens e podem atingir você também, porque todo mundo pode ter uma relação complicada com o pai, todo mundo pode ter uma relação complexa com uma casa antiga que viveu por muito tempo, e as memórias, e os irmãos, as amigas e tudo
tudo mais. E ele consegue fazer essa relação, né, entre os personagens e o espectador. E no final ele consegue te dar ainda um respiro, assim, de tipo, é possível você fazer coisas e você passar por esses relacionamentos tumultuados sem resolver tudo, mas resolvendo partes. É possível. E eu gosto disso, ele trata com delicadeza os temas, apesar de ser vários temas, né? Inclusive, a grande corporação Netflix que está roubando os TikTokers que estão tentando, tipo assim, ele vai buscando e pescando coisinhas, assim, que às vezes, que eu entendo o Lucas, tipo assim, velho, você vai falar disso agora? Tipo assim, a menina tava lá, pegando o vaso na casa, volta pra menina. Eu entendo isso que o Lucas quis dizer, mas é isso, assim, é como o pai tava naquele momento, como ele tá se sentindo irritado porque ele não quer ele não quer a Ellie Fanning, ele quer a filha dele. E aí ele fica irritado, não só porque o cara fez um comentário de TikTok, ele fez um comentário porque não era pra aquela menina desqualificada estar ali, era pra filha dele estar ali. Então aquela cena é importante. E eu gosto disso, porque o Joaquim Trier não é bobo. Ele faz o tema, o subtema aparecer, mas o grande tema está ali. Então, o Joaquim Trier sabe o que faz. Ele já é experiente. Eu tô gostando cada vez mais dos filmes dele. E finalizando aqui, acho que A Pior Pessoa do Mundo ainda é um filme que consegue tratar um personagem com mais complexidade, concordo isso com o Lucas, mas não acho que o Joaquim Trier perde muito em direção e complexidade aqui nesse filme, sabe, em valor sentimental. Muito pelo contrário, acho que ele ganha camadas ao explorar coisas que ele não explorou naquele outro filme dele, né, que a gente gosta muito e que a gente ainda indica muito. Cara, o problema pra mim nessa meiota do filme, né, que eu acho que é onde eles perdem um pouco, nessa coisa da gravação do filme, com a Ellie Fanning, que é importante pro filme. Cara, o que ele quer dizer, pra mim, tá perfeito. Você precisa daquilo pro filme, você precisa ver ele descontente com aquilo, e a própria atriz percebendo que aquele papel não é pra ela e abandonando aquilo. Pra mim, o problema é a forma que ele faz isso. Beleza, o filme, em termos de proposta, em termos de texto, perfeito. Agora, como ele executa aquilo ali, pra mim que é o problema. Eu acho que fica muito o Joaquim Trier entra num piloto automático, assim, quando ele começa a entrar nesse meio com a Ellie Fanning. A própria personagem da Ellie Fanning, eu acho que vai ficando meio tratada de uma maneira meio perdida. Parece que ele não tem o mesmo cuidado com a personagem dela do que com os outros. E isso toma, tipo, 30 minutos do filme. Eu acho engraçado porque... Engraçado não, essa é a melhor parte do cinema. É que a gente consegue ter interpretações distintas, não só assistindo, não só... A gente tem uma interpretação de um filme assim que a gente acaba ele, a gente tem uma interpretação diferente um dia, 2 dias depois. A gente tem outras interpretações ouvindo outras pessoas, que eu acho que é o mais legal disso que a gente faz aqui, porque eu sempre gosto muito de saber as interpretações que vocês dão pros filmes, porque me faz pensar muito faz pensar mais sobre ele. Porque, assim, a minha primeira impressão do Valor Sentimental é que eu gostei muito do filme, mas que ele joga no lado seguro das coisas. É tipo assim, o trauma nunca é além do tolerável. Problemas de dinâmica fraternais nunca são além do tolerável. No fim das contas, a vida segue, vai ficar tudo bem. E essa é uma escolha, não da escola realista, mas essa é uma escolha realista, tipo, verossímil, da realidade, que tipo, ó, nem todo mundo que tem trauma se mata, né? Nem todo mundo que tem trauma vai pras drogas e fica sem casa, sem emprego, não sei. Então, assim, a vida segue pra muita gente. Eu acho que o filme vai meio na linha todo mundo tem trauma, e aí a vida segue. E aí vamos acompanhar essa família que tem esses traumas. Eu acho que ele acaba jogando num lado seguro, assim. Ele me passa a impressão de que ele evita conflito. É engraçado isso, porque eu entendo que é uma escolha também, mas aí quando a gente conversa, a gente fala, por exemplo, a visão que o Gustavo tem das coisas, eu entendo que é uma escolha, sabe? E é uma escolha que o Joaquim Trier fez, que também é uma escolha muito aprovável, assim, do ponto de vista de a gente ter certos clichês do cinema europeu como um todo. Claro que existem vários cinemas europeus, mas já que a gente vai pegar o Haneke como padrão aí, ou vamos pegar os nórdicos, o Lars von Trier jamais faria um filme desse, sabe? Porque o Lars von Trier centra o conflito dele na ruindade da humanidade, em coisas mais chocantes, em coisas mais pesadas, em pessoas mais cínicas e tal. E o Joaquim Trier faz uma coisa mais naturalista, digamos assim, né? Ó, beleza, tem trauma, vamos lidar com trauma, às vezes foi difícil, a menina tentou fazer isso e não deu certo, e aí ela sofre de depressão, e aí tem aquela coisa, a gente já falou isso sobre um outro filme, assim, tem aquela coisa, ela dá um chá de sumiço, a irmã tenta ligar e não consegue falar com ela, a gente já pensa, opa, deu ruim. Mas não, chega lá, ela tá lá na casa dela,
dela. Tá na bad, mas tá lá, tá de boa, sabe? Então, assim, é um filme que evita grandes traumas, ele evita grandes confrontos. E pra mim essa é uma escolha. E eu acho que ele toma essa decisão pra querer dizer que muita gente passa por muitos problemas e segue em frente, porque essa é a vida, é assim que funciona. E eu acho que por causa disso ele tenta ir nesse rumo, por exemplo, de criticar a indústria. Vamos falar da Netflix, que também deu uma cansada, né? Porque, assim, a Netflix é um alvo muito fácil hoje em dia. E apesar de ela ter que ser criticada, eu acho que ela acaba sendo um alvo muito fácil quando as pessoas querem falar da indústria. Ela é parte do problema, ela não é o problema como um todo. E aí o filme acaba tendo várias leituras, porque ele tem essa coisa meio corrida, não corrida de rápida, corrida de, tipo assim, um meio fluxo de consciência. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e aí a gente trata sobre abandono parental, a gente trata sobre indústria, a gente trata sobre não conseguir financiamento porque tá mais velho, a gente trata sobre as pessoas do cinema, os amigos dele estarem morrendo e não estarem capazes de conseguir continuar trabalhando, e ele tá forçando continuar o trabalho, do ego dele, de como ele, se ele tem alguma redenção, se no fim das contas ele se redime ou não. Então eu acho que o filme acaba evitando certos dramas, é tudo muito gelado, né, é tudo muito distante, até as brigas são tão formais, assim, formais não, até as brigas são frias, né, sim, eles têm discordâncias graves, o cara tá falando umas coisas horrorosas pra filha lá no jantar, e ela tá assim, tá, e aí depois ela sai, vai pra casa de boa, assim, então ele tem um pouco essa sensação de que ele joga no lado seguro das coisas, mas aí fica uma coisa, será que eu quero falar um pouco de porquês, será que a minha sensação de que ele joga seguro, ela é uma crítica necessariamente, ou ela é simplesmente uma constatação de que ele joga no lado seguro, ele quis fazer um filme no lado seguro das coisas, e eu tenho que observar o filme pelos méritos de jogar no lado seguro, os méritos de evitar conflito. Então eu acho que fica um pouco nessa balança, sabe? Eu fiquei muito na dúvida com relação ao filme por causa disso, assim, porque o que realmente é dito, o que ele realmente quer dizer, o que ele quer dizer com a última cena dele, o que ele quer dizer com aquela interação no final. Ele quer dizer que tudo vale a pena? Ele quer dizer que essas pessoas, ambos estão se encontrando através da arte, eles estão usando a arte pra se reconciliar, mas isso realmente reconcilia alguma coisa? Isso realmente apaga alguma coisa? Alguém realmente aprendeu? A impressão inicial que me dá é que o filme tá vendendo o Gustav, que é o Stellan Skarsgård, como artista torturado, e tá tudo bem ele ser um artista torturado, porque já que ele só consegue se comunicar através da arte, só consegue se comunicar através do roteiro, da escrita, ele só consegue se comunicar através de dar um pump no próprio ego, beleza, é isso então. Então a filha dele abandonada vai ver que ele se importa por meio do roteiro dele, não por meio das ações dele, não por meio de ele tentar corrigir as coisas, e aí porque você acaba o filme com uma sensação de que só ela cedeu, só ela e a irmã cederam, pelo menos é a sensação que eu tenho, e aí eu fico assim, o que ele quis dizer com não, ele, ele sabe? Cede. Então o que ele quis dizer com ele consegue ele cede tudo do jeito que ele quer, Gustavo. Não, ele não consegue, tanto que o meu ponto de vista eles reconstruíram, exatamente, que é o que a gente começou a falar, ele não consegue segurar a casa nas mãos dele, porque o controle da casa era do pai, a filha tem o trauma agarrado na casa, o filme começa com a construção da casa rachada, então ela não pode fazer aquele filme, porque ela vai ter que passar... Você percebe que a única concessão que ele faz é ceder a casa, né? E é mas é uma grande concessão. A casa é um personagem e tal, ele quer aplicar uma visão. Eu acho que no fim das contas... E aí, de novo, vamos falar sobre o naturalismo da coisa. Eu acho que a última cena é a cena menos naturalista de todas, é a que deixa mais mensagens. Porque, o filme vai ser feito, mas o filme não vai ser feito na casa. Ou seja, alguns traumas têm que ficar enterrados. Certas coisas a gente não vai lidar. Esse filme não vai consertar a nossa relação. Mas esse filme é um primeiro passo. Então o filme joga pra um lado seguro, né? Tipo assim, sim, você não vai misturar a nossa vida pessoal com esse filme, mas ao mesmo tempo você vai. Então isso eu acho legal essa dinâmica. Eu não tô fazendo nenhuma afirmação categórica aqui. Eu tenho a impressão de que ela cede muito mais do que ele. Eu tenho a impressão que o fato de ele ser capaz de transformar a dor dela em texto significa que ele entende ela. Meu Deus, ele entende ela. Ele previu uma coisa que eu fiz, uma coisa terrível que eu fiz, porque ele é meu pai e eu sou filha dele, e existe um laço mais forte do que qualquer outra coisa, e ele conseguiu transpor isso através da arte. Mas não é suficiente, sabe? Eu acho que... Então, o que eu acho curioso é que eles têm uma dinâmica que fala muito sobre o abandono parental, que fala muito sobre como ele só liga pras filhas quando elas podem ser parte das coisas dele. Sim, ele quer pôr o neto no filme. Ele tem boas lembranças de viver com a filha no set.
não em casa, a outra filha, né, não a Renata. Ele tem boas lembranças da filha no set. Olha, lembra quando você se divertiu no set? Então, tipo assim, tem aquela coisa da visão que vem de pais que não tem nada a ver com cinema, inclusive, né, que filhos só prestam se forem a realização, mini eu, se forem a realização dos meus sonhos pra eles, do meu ponto de vista pra eles. Então, assim, o filme ensaia conversar sobre essas coisas, o filme fala muito sobre isso, mas no fim das contas, a Renata decidindo protagonizar o filme dele não é uma repetição de ciclo. Então, assim, e eu acho que fica contrastante, porque eu tenho a impressão que o filme quer vender um final feliz, ou no mínimo de reconciliação, mas eu fico com essa sensação, isso é uma reconciliação ou não é? Isso não é uma repetição de ciclo, de alguma maneira? Existe Sim, evolução ou mas não? menos traumática. Mas eu acho muito legal se o filme tiver isso como ideia, se a gente encarar a ideia do filme como essa, é legal. Mas eu tenho uma dúvida se ele tá querendo vender isso como uma evolução ou se ele tá querendo vender isso como uma repetição de ciclo, entende? Talvez ele não esteja querendo vender nenhum dos dois, talvez, interprete do jeito que você quiser se for nessa situação. Então, tudo isso, toda essa dúvida, todos esses poréns, na verdade, me fazem o filme crescer na minha mente, porque eu me sinto obrigado a interpretá-lo mais do que ele me entregou. Então, por boa parte da duração dele, ele é muito naturalista, ele é muito diretão, ele é até muito... ele é fotografado de um jeito muito comum, né? Muito frio, muito normal, não tem nada de excessivo. O filme ele quer filmar na casa, né? Assim, não é estúdio nem nada. E aí você entra numa... Qual é a decisão final aqui? O que rolou? Qual é a moral dessa história? E o que eu mais gosto nele é ter dúvidas da moral dessa história. E tomara a Deus que ele não saia dando entrevistas por aí pra explicar o final do filme dele. Porque se ele explicar o final do filme dele e ele fizer uma ideia de final feliz, aí eu vou ficar pé da vida. Porque, então deixa mais aberto, né? Que aí pelo menos a gente tem vários jeitos de interpretar a sua escolha esquisita de final feliz, que talvez não seja tão feliz assim. Cara, mas eu concordo bastante com essa visão aí do final. Eu tenho essa leitura de que ele tenta dar um final mais feliz possível dentro da história dele, sabe? A filha colocou panos quentes ali, né, em relação com o pai, ele teve que dar o braço torcer em relação à casa, todo mundo fez suas concessões ali. Ele é aquela coisa, né? Papai já tá velho, papai é assim, entendi aqui. Vamos isso, ver o que ela conseguiu foi só a questão da casa, mas de resto ela teve que fazer o filme, aquela coisa, né, da filha fala, não, beleza, eu quero, acho que é o mais viável eu ter uma relação boa com meu pai, eu tentar subir um degrau aqui nessa relação. É aquela coisa que todo mundo faz, fala, não, beleza. Resumindo, se eu for no ângulo de que o cara é um artista torturado e por isso ele tem algum direito de ter abandonado as filhas do jeito que ele teve, aí eu não gosto. Aí eu falo, porra, não, primeiro que isso é uma história que já foi contada 1 bilhão de vezes. Mas se não for assim, ok. Então, eu acho que ele fica nessa de ele não fala que o cara tá certo de tentar fazer isso através da arte. Eu não acho que esse é o ponto do Joaquin Trier aqui. Eu acho que o ponto dele é justamente, beleza, a gente tem esse artista aqui, egóico, e que ele não consegue dar um abraço na filha, mas ele consegue fazer um filme de não sei quantos milhões de dólares para demonstrar o sentimento dele. Então, assim... Isso aqui é o melhor que dá pra fazer, né? O melhor que a gente vai conseguir tirar dessa relação é isso. É o melhor que a gente vai conseguir tirar dessa relação, e é assim que seria, é assim que é com esse tipo de gente e tudo mais. Eu acho que o Joaquin, ele tenta falar isso. Ele não aponta que ninguém tá certo ou errado, mas é o que, é a forma como eles conseguem ter um equilíbrio nessa relação, que fique mais pacífica ali pros dois, que fique mais tolerável ali pros dois. Eles conseguem meio que melhorar um pouquinho a relação deles através disso. Mas que ainda assim é uma relação problemática, que ainda assim o cara não dá o braço a torcer em termos de como ele lida com a filha. Então eu acho que fica essa coisa muito de a filha realmente ceder, mas do Joaquin Trier querer mostrar que, gente, nesse tipo de relação é meio que isso que dá pra fazer, é isso que a gente consegue fazer na realidade, e a vida é assim. Mas eu acho que o Joaquin Trier, ele tem muito, sobre essa coisa dele jogar seguro, né? Eu tenho muito essa leitura também, de que ele parece que evita o melodrama ao máximo. Ele tem um medo desse filme ficar melodramático, que Deus me livre. Cara, deixa eles discutirem na mesa de jantar, ela não precisa simplesmente levanta e poderia, sai. Né? Isso é uma coisa que pode ser um problema meu mesmo, pessoal, que na maioria desses filmes nórdicos, dinamarqueses, noruegueses, tem essa coisa muito fria, e beleza, pode ser uma coisa deles e tudo mais. Não me pega como espectador. Me afasta muito como espectador esse tipo de filme. Aquela coisa da professora de piano, não, porque eu vou sentar aqui com você e vou fazer uma lista de tudo que eu quero na cama, tá? E vai ser uma coisa muito burocrática, e assim, é uma cena que não tem uma trilha sonora, é uma cena... Eu acho que ela perde até a estranheza que ela queria mostrar. Ao
tratar tudo de uma maneira tão fria assim. E isso é assim, no geral, é uma coisa que eu vejo que é geral desse tipo de filme e que me afasta muito. Por isso que eu acho que a melhor pessoa do mundo, ele tem até uma fotografia mais ousada, ele tem cenas que ficam na sua cabeça, ele consegue dialogar com a geração ele consegue dialogar com o mundo todo. E aqui, quando a gente vem em Valor Sentimental, acho que a gente volta pra essa coisa muito, muito nórdica, muito fria, que eu acho que é muito difícil de todo mundo se relacionar com esse tipo de filme. Apesar dele tratar de um tema que, estamos todo mundo aqui, alguma coisa que a gente concordou é que a gente entende o tema, a gente entende o que o diretor quer mostrar e tudo mais, a gente discorda ali se a gente gosta ou não gosta de algumas coisas que ele executa. Mas, apesar disso, eu acho que se ele colocasse um pezinho ali no... Cara, deixa esses personagens terem conflitos, eles não têm conflito, eles ficam todo mundo guardando ali pra si, e a gente sabe que nesse tipo de relação, já que é isso que o diretor quer fazer, mostrar assim como isso seria na realidade, eu só consigo vir até aqui, essas pessoas são frias, eles não conseguem se comunicar direito. Cara, a gente sabe que uma hora a bomba explode e que um vai xingar o outro e que um vai jogar merda na cara do outro, e isso não acontece aqui. Isso, nem eu isso acho que não acontecer. só falta conflito, como eu tenho essa sensação incômoda de que ele é premiado no fim das contas por ser capaz de entender a filha sem ter estado presente na vida dela. É aquela revelação que as duas têm ao ler o roteiro dele, de meu Deus, o meu pai me entende. Eu acho pouco, sabe? Eu acho muito pouco. E eu acho que, assim, é pouco com relação ao que o filme constrói. E, ó, pra quem tá ouvindo aí e adorou Valor Sentimental, eu estou com vocês. Eu adorei esse filme, tá, gente? O nosso papel aqui é analisar excessivamente, tá? A gente tá aqui pra analisar excessivamente por 1 hora. E mesmo que eu não concorde, eu posso adorar um filme mesmo que eu não concorde com a solução dele, ou com a moral da história, né? A gente vai ter ali a falar aí de Sniper Americano, por exemplo, um filme super de direita, ultramilitarista, que é bom. Então, assim, não é muito sobre a mensagem, é muito sobre como a gente interpreta. Eu tenho um pouco essa sensação de que o pai dela é premiado por compreendê-la, mesmo estando ausente a vida inteira, e por isso o filme acaba meio como passando pano pra ele. Meu pai é um artista torturado mesmo, então tá, é isso aí, isso é o melhor que dá. E ele deveria ter jogado na cara dele em algum momento durante o filme que ele era uma bosta, e nenhuma das filhas tem essa força pra fazer isso com ele, sabe? E eu acho que isso me incomoda um pouco, assim, na construção. Apesar disso, o Stellan tá ótimo, assim. O Stellan tem uma coisa meio autobiográfica, né? Porque o Stellan tem 45 filhos e 90% deles estão no show business. Mas, assim, ele tá excelente. Tem algumas coisas que vão ficar comigo pra sempre, assim. A discussão que eles têm na casa dos amigos lá, que ele fala pra ela que ela deveria ter filhos, porque a gente nunca se arrepende de ter filhos. Eu falo assim, você é cara de pau pra caralho, filha da... Como é que você me fala? Não, a gente nunca se arrepende de ter filhos. Você sumiu, fela da puta. Você usou sua filha só pra fazer filme, corno. Como é que você fala uma coisa dessa? Então, assim, ele é muito bosta, sabe? Ele é um pai muito bosta. O filme diz que ele é um pai muito bosta, sabe? E eu acho que fica uma sensação de redimir ele. E isso me incomoda um pouco, sabe? Porque você constrói um personagem merda e você acaba com um final que redime ele por conta da ausência de... Premia ele por conta da ausência de conflito, por conta de fugir de confronto, de fugir de drama, de fugir de quebra-pau. E o filme merecia um quebra-pau, sabe? Porque as duas estão muito traumatizadas por conta dele. As duas são. E a coisa fica meio por isso mesmo. Eu vou só finalizar aqui que pra além de um pai muito bosta, é uma pessoa muito bosta. Porque o velho que entrega irreversível nas mãos de uma criança, junto com o professor de piano, gente, é imperdoável, né? Não tem o que argumentar mais pra mim. Acabou. Mas o menino não vai ver, pode ficar tranquilo. Gusta, muita coisa pra você debater aí, hein? O menino não vai ver porque não tem aparelho de DVD, mas provavelmente apareceu uma pulguinha na orelha, né? O Gusta, ele tá com o paninho quente, assim, pronto. Que era o objetivo, né? E esse menino vai dar um jeito de ver, porque ele vai falar assim, o meu avô, ele é um gênio do cinema e ele me deu esses 3, 4 filmes pra assistir, eu preciso ver. E aí vai ser história pra ele contar também, que aí, quando ele tiver 20 anos, ele vai falar assim, eu era muito fã de filme, eu até assisti Michael Haneke quando eu tinha 8 anos de idade, sabe? Tipo... Aquelas histórias inspiradoras, né? Aí o velho vai visitar pra ver se o menino tá vendo os filmes, chega lá e tá vendo Netflix. Nossa, exatamente. Ai, meu Deus, ele tá vendo a
The Ninguém Umbrella quer da Corporation. Christian Bell, Não. sabe? Silent Hill 2. Umbrella Academy. E eu, assim, ainda acho que realmente... Deixa eu pensar como que eu estruturo aqui pra vocês, minha ideia. Que vocês estão errados. Como que eu falo que vocês estão errados sem falar que vocês estão errados? É porque, assim, no fim das contas, não é sobre estar certo e sobre estar errado. Eu acho que o que o Luiz falou é importante. É a forma com que a gente interpreta e o sentimento o valor sentimental que o filme deixa na gente. Porque, no fim das contas, eu acho que o filme tem muito conflito, sabe? Só que ele é muito conflituoso de uma forma interna. E quando ele explode, quando ele tem as explosões, essas explosões não se resolvem. Elas não são catárticas, assim, a ponto de você se sentir bem naquela briga porque eles estão brigando. Não é tipo assim, por exemplo, História de um Casamento com o Adam Driver e Scarlett Johansson lá, que tem aquela cena icônica, né, dos dois brigando, que é assim, a gente vê o conflito e de repente aquilo tudo explode e a gente vê uma discussão icônica, que é perfeita pra um corte e a gente ama aquilo e faz sentido pro filme, né, não é só porque é pro corte, mas é porque é realmente uma briga que faz sentido ali dentro daquele casal que tá erodindo. Aqui não, a gente tem uma relação que ela é fria e ela vai ser... O pai, ele deslizou, ele sumiu, ele sabonetou dentro dessa relação a vida toda. Então, quando a filha tenta trazer o conflito, ele sai de cena, porque faz parte da construção do personagem. E eu acho que é isso aí. Essa falta de conflito não é só do nórdico, né, que eu acho que tem. Isso é um fato. Ele constrói aquela história num ambiente que aqueles personagens são mais frios mesmo. Mas, além disso, né, tipo assim, da concepção da gente saber que os nórdicos são mais assim, ele também trata isso dentro do personagem dele. Eu acho que essa questão de resolução lá no final, que é, ele não teve a redenção dele, ele não teve que abrir mão de nada, né, ele simplesmente continuou sendo o mala. Eu acho que não é por aí, eu acho que ele realmente teve que abrir mão da construção. Ele tava levando a Elle Fanning pra visitar a casa, ele queria que a menina se familiarizasse com os cômodos, ele queria que a Elle Fanning, a personagem da Elle Fanning, que eu não falei até agora o nome da personagem, a Rachel Camp, ele queria que ela tem muito nome de It Girl, né? Eu amo a Rachel Camp. Ele queria o tempo todo que a Rachel Camp fosse a filha dele, né? Ele construiu essa relação fraternal desde aquela cena lá da praia pra levar ela pra casa. Ele protege ela dos agentes, né? Você não vai entrar aqui, vocês agentes não vão entrar nessa casa, porque aqui é o espaço... Ele demonstra mais carinho pela Rachel do que ele demonstra pela filha. Pelas filhas. Exato. Então, ele vai construindo essa relação pra concluir a obra dele toda dentro da casa, porque ele acha que aquilo ali todo mundo acha que aquele ali é o último filme dele, né? Que ele já tá velho e que aquela ali é a obra que vai fechar a tumba dele. Então, assim, tá todo mundo preocupado com essa obra dele, além dele próprio, né? Então, eu acho que quando ele vai pro estúdio e faz a concessão de gravar aquilo tudo em outro ambiente, com outras possibilidades também de final, porque não fica evidente exatamente o que ele fez naquele final, isso é muito importante, porque essa discussão do peão rodando lá, da origem, do banco caindo, é muito importante também pro filme, porque ao invés, ele poderia ter colocado ela chutando o banco, ele não colocou, ele poderia ter colocado na pós, ele vai colocar ou não vai? Ela se mata ou não se mata? Então, isso tudo tá dentro da seara da concessão, e isso tudo fica no imaginário do personagem. Eu acho que não deixa de trazer complexidade pro personagem do Stellan Skarsgård, e também acho que esse é um processo de redenção dele, sabe? De que ele realmente tem camadas complexas também. Porque a menina, ela precisava daquela cena. O filme exigia aquela cena dela, porque no começo do filme, ela tá engasgada, ela tá fugindo do palco. E ela é uma atriz. Ela fala que na carreira de atriz dela, o auge é fazer outra pessoa, né? Que é o que o ator faz no caso. E aí você foge da sua vida, você foge de quem você é, você foge da sua própria persona, da sua própria história. Isso é questionado pra ela. E aí, isso que tá fazendo com que ela não consiga atuar. Então ficou clara a relação de causa e efeito. Ela não consegue atuar, ela não consegue entrar em cena, porque ela não consegue se reconhecer. E como que ela vai se reconhecer? Atuando a própria vida, porque ela teve essa oportunidade, porque o pai dela fez isso por ela. E aí ela abraça essa ideia. E aí o pai dela também precisa fazer essa concessão de a história mudou porque ela entrou? Ela mandou o pai mudar a história? A gente não sabe disso. Por isso que o filme fica nas entrelinhas. Porque ela tem a possibilidade
possibilidade, se ela topou participar do modo dela. Ela topou participar da forma com que ela queria participar. A casa não foi envolvida, a personagem principal pode não ter se matado. Então, fica claro que ela também colocou o bedelho ali no meio e ela também se impôs perante ao pai e está agora convivendo com o pai nessa zona cinzenta, que não é nem no ambiente familiar, que é aquele ambiente puro dentro da casa que ela esperava, né? O ser humano tem expectativa. Eu quero que meu pai esteja presente, eu quero que a minha mãe corresponda de tal maneira, eu quero que o meu irmão faça isso por mim. Não vai acontecer, as pessoas não fazem o que você quer. E aí, no fim das contas, pra você ter as pessoas perto de você, você tem que abrir um pouquinho de concessão. E eu acho que o filme amarra isso muito bem lá no final. É tipo, estou aqui na minha casa, o menino entupido, que esse menininho é um ator, um puta de um ator, que ele faz um moleque serelepe o filme inteiro, a hora que vai atuar ele fecha a cara e fica assim, eu não sei atuar, eu sou amador. É muito bom aquilo, que tipo assim, o menino, ele é perfeito no filme inteiro, ele é muito bom, natural, assim, e a hora que chega lá no final, ele fica tudo entupido, assim, eu pego a mochila, vim pegar minha mochila, quase olha pra câmera, pegar minha mochila, aí volta, vai embora, e aí termina o filme dessa forma, assim, tipo, estamos reunidos por um custo, né? Um custo sentimental. Um custo que, no fim das contas, ele sempre vai estar presente, porque essas rachaduras, entre aspas, elas sempre vão existir nas relações. Se você não quiser estar presente com a pessoa, se você não quiser estar ao lado da pessoa, você vai ter que conviver com aquela rachadura longe de você. Se você quiser estar perto, você vai ter que ir passando uma argamassa de vez em quando ali na rachadura. Mas a rachadura nunca sai, minha filha. Um trauma nunca desaparece. Eu acho que é um pouco isso. Eu entendo, mas eu tenho um outro ponto com relação a isso. Eu acho que o Gustav, ele tá fazendo concessões durante o filme inteiro. Eu acho que o que acontece ali, tô falando profissionalmente, o que acontece ali é, se a Rachel, a Elle Fanning, não dá pra trás no filme, ele teria feito o filme pela Netflix, em inglês, com a Rachel, mesmo desagradado, mesmo chateado, mesmo querendo que fosse a filha, mesmo achando que o caminho do filme funcionar seria a filha, porque a filha nasceu pro papel, o texto foi escrito pra ela. Então, o Gustav tá constantemente fazendo concessões. Ele tá falando assim, eu quero voltar pro jogo, eu preciso de financiamento, achei o financiamento. Pra fazer o financiamento... Fazer filmes é fazer concessões, gente. Tem que ter o elenco que eu não quero, tem que ser a produtora que eu não quero, talvez o negócio nem vá pro cinema, eu vou ter que mudar o diretor de fotografia. Ele tá fazendo concessões porque isso é a vida dele. A vida dele é fazer concessões pra fazer as coisas funcionarem, enquanto diretor, profissionalmente. Então, como a gente sabe, como o filme é metalinguístico, como a gente sabe que fazer cinema é isso, a concessão que ele faz parece muito pequena, no fim das contas, pra mim, sabe? A concessão da casa e de eventualmente mudar o final pra conseguir o projeto. Acaba que a mensagem que fica pra mim é mais sobre o projeto do que sobre a filha. Eu acho que ele não cresce pessoalmente, talvez ele até cresça profissionalmente, mas eu acho que ele não cresce pessoalmente o suficiente pra gente dar o ar de final feliz que o Joaquin Trier acaba querendo dar no final do filme, entende? Eu acho que fica um pouco condescendente demais com o Gustav. 2 pesos, sabe? 2 medidas. E eu acho que é ruim pra Nora ceder porque o pai a conhece. Eu acho que assim, pessoalmente, eu entendo que ela é uma melhora porque ela tem uma vida achando que porque o pai não está lá, o pai não sabe quem ela é. E ela descobre que na verdade o pai sabe quem ela é. Só que ele só consegue se comunicar por meio da arte. Tem alguma coisa bonita nisso aí, mas eu ainda acho que tem aquela coisa do artista torturado que pode get away with murder, né? Ele pode fazer o que ele quiser, contando que ele consiga produzir a arte dele, como se a arte fosse mais importante do que as relações pessoais. Então eu acho que o fato de ele conceder, o fato de ele ceder com relação à casa, não é tão grande, considerando a quantidade de concessões que ele já estava disposto a fazer durante o filme inteiro, sabe? Então, pra mim, essa falta de crescimento dele, ela vem de um lugar de ausência de conflito interpessoal. E não é um filme sobre conflito interpessoal. Essencialmente, não é sobre isso, não é sobre o estrago que ele fez na vida das filhas. Criou uma filha que não é capaz de dizer não, que é a filha que conseguiu casar, ter filho, não sei o quê, e ele criou uma filha profundamente deprimida, que era a filha mais velha, que teve que aguentar os barracos, que teve que aguentar as discussões, que teve que proteger a irmã quando a mãe não protegia, quando o pai não protegia. E beleza, então porque o pai reconhece que ela sofreu por meio da arte, isso significa que ele cresceu a ponto de ela aceitar? Moralmente eu entendo, mas ao mesmo tempo,
se a gente for perceber esse naturalismo, que você mesmo chamou de naturalismo, dentro do filme, parece que faz tanto sentido, porque a concessão de um pai naquela situação seria realmente muito menor do que a filha naquela situação, visto os papéis de gênero, idade, relação familiar. E porque pais não cedem, né? Tipo assim, naturalmente isso não acontece. Exatamente, é o que você foi falando. Precisa mover montanhas pra um pai ceder alguma coisa. Não é a Pixar, né? Que tem os últimos 10 filmes sobre trauma geracional, que tem pais que pedem desculpas. Opa, peraí, meu amigo, calma aí. Oh. Exatamente. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? É analisar os dois pesos e duas medidas. Sim, realmente foi. Se analisar moralmente, parece que fica meio feio. Mas parece que se analisar por esse viés naturalista que o filme entrega, faz sentido. Ele ele entrega. Sim, e de novo, eu sei que eu já disse isso, mas ressaltando. Eu acho que o filme passa pra muitos espectadores uma sensação de final feliz. Que ele conseguiu o que ele queria, todo mundo queria ver ela. O espectador queria ver ela no papel, sabe? A gente sentia durante o filme que alguma coisa estava errada. Então o espectador tem o que ele quer, ela tá no papel. Então o filme, por causa disso, por ter essa catarse que você falou, a gente recebe ela como... A gente recebe o que a gente quer ver, o filme em norueguês, estrelado por quem ele deveria ser estrelado, o espectador recebe a catarse. Então se a gente recebe a catarse que a gente queria, o final é feliz. Agora, se você for pra segunda camada de entender que, opa, esse final não é feliz assim, ele concedeu muito pouco, sabe? Porque no fim das contas, literalmente ele teve um ataque cardíaco e quase que eles não conseguem se reconciliar, porque pode ser que ele teria morrido antes dela conseguir falar com ele. Mas não, beleza, ele teve ataque cardíaco, recuperou, tá lá filmando, tá de boa. Então assim, fica uma sensação meio assim, sabe? No fim das contas. Eu acho que se a gente não interpretar como um final feliz, o filme fica moralmente melhor. Agora, se a gente interpretar que só porque a gente teve a catarse o final é feliz, aí eu tenho problemas, entende? Acho que depende muito de como a gente vai enxergar esse final. Mas é muito legal a quantidade de tempo que a gente tá discutindo esse final. Só isso já me valeu a pena. Saindo daqui, a gente vai assistir todas as entrevistas do Joaquim Trier. Jamais, nunca. Amigos, Valor Sentimental foi indicado a 9 Oscars. Vamos um por um? Porque 9 não vai dar pra lembrar tudo de uma vez, não. Vamos lá fazendo pequenas análises, pequenos comentários. Melhor filme internacional? Não, né? Pelo amor de Deus. Lucas. Não, mas aqui não tem nem conversa, né? Aqui, por favor, não. Aqui é agente secreto na cabeça. Mas de verdade, eu acho que é Agente Secreto que vai levar, viu? Eu acho que não, esse filme é o terceiro na linha, né? Eu acho que foi apenas um acidente. Acho que Agente Secreto foi apenas um acidente e Valor Sentimental. Mas vai saber, né? Porque tem Elle Fanning, tem Stellan Skarsgård, né? Enfim. E aqui pra gente, ele nem... Você olha esse elenco, ele nem fica como internacional, né? Parece. Tem um monte de texto em inglês, eu acho que isso devia ser revisto. Exatamente, já tinha que... Não, mas não vamos rever agora, porque senão depois cai a categoria e a gente perde a chance. Vamos deixar do jeito que tá. Eu acho que vai pro Agente Secreto de novo. Sinceramente, eu acho que o Brasil vai figurar aí nessa categoria. Não tem pra Valor Sentimental. Melhor edição, Gosto. Gente, sinceramente, não sei, né? Se vale a pena ganhar por edição. Eu acho que vai muito técnico pra pecadores, viu? Muito técnico pra pecadores mesmo. Concorda, Lucas? Também concordo. Melhor roteiro original. Eu também acho que vai pra pecadores. O que você acha, Lucas? Tomara que vá pra pecadores. Cara, pecadores tem que levar, tipo assim, esses prêmio de consolação, a gente fala muito né? isso, A gente sabe que é de consolação, mas, cara, pelo menos o roteiro original com história de vampiro que se passa numa noite, cara, tem que ter, tem que ter. Vou dar melhor roteiro original, sei lá, acho que sempre me vem esse diabo desse filme na cabeça. Acho que o Green Book levou roteiro também, não levou? Levou filme, né? Pior ainda. Não, sim. Além disso. O rolê é que o Spike Lee levou roteiro original no ano que Green Book levou o melhor filme. Foi. Enfim, pelo menos se Pecadores acho que não vai ganhar filme, pelo menos aqui eu acho que merece. E não Valor Sentimental. O Spike Lee ganhou por qual filme? Infiltrados na Clã. Nossa, esse filme é muito bom. Foi no ano de Green Book. Nossa. Gosta, 2 atrizes coadjuvantes, Inga Ibsdotter Lilleas, meu norueguês é maravilhoso, e Elle Fanning, que é mais fácil de falar. E aí? Coitadas, né? Não vai, gente. Não vai dar pra elas. Acho que não. Quem que vai levar coadjuvante mesmo? Quem que é favorita? A Amy Madigan tá lá, mas ela não é a favorita, né? Eu acho que é. A Amy Madigan. Com certeza. E a Tiana... A Amy Madigan e a Tiana... É a Tiana Taylor, né, gente? Do One Battle After. Tiana Taylor vai colocar um look belíssimo com outro laço ali nas suas costas.
top, belíssimo, e vai levar o prêmio. E é isso, como ela fez em Golden Globe. Vai ser da Diana Taylor. Eles vieram forte, né? Tem duas concorrendo aí, não vai levar nenhum. Pois é, mas geralmente dá ruim, né? Quando tem dois atores, duas atrizes. Teve um ano que a Scarlett Johansson, acho que no História de um Casamento, ela tava concorrendo como atriz pela História de um Casamento e por Jojo Rabbit como atriz coadjuvante. Ator coadjuvante, Lucas. Cara, aqui eu acho o Stellan forte, viu? Eu acho de verdade ele um forte candidato aqui nessa categoria. Eu acho que tem chance de levar. Pra mim não é forte, pra mim é favorito. Eu acho que o Stellan vai levar. Eu acho que ele pode levar, tem grandes chances. Essa categoria de coadjuvante, eu acho que ela ainda tá meio nebulosa, assim, na minha cabeça, né? Essa altura do campeonato. Mas eu acho que ele é um dos favoritos. Jacob Elord, eu acho que tá forte, mas não sei se leva, mas acho muito forte, assim. Ele é um ponto alto, assim, de Frankenstein. Literalmente. Muito Porque alto. ele é alto. 2 metros e tanto. Nossa, nem me toquei. Enfim, ele é o ponto alto, literalmente, de Frankenstein. E ainda mais do lado do Oscar Isaac. Mas, cara, eu queria muito ver Benício Del Toro levando. Eu adoro o Sensei. Eu adoro o Sensei naquele Também, filme. adoro o Sensei. Eu acho que tinha que ter ido tinha que ir pra ele. Mas enfim, Mas eu acho que Skarsgård é forte. Gosto. Eu também acho que o Jacob Elord, ele tem chance, mas eu tô sentindo que Frankenstein tá esfriando muito, né, pro Oscar. Então é mais por isso do que qualquer outra coisa. E o Skarsgård, ele é muito querido, né, na indústria. E ele tá em todas agora, parece que o lobby dele tá fortíssimo por esse filme, assim, tá em todas as entrevistas, todas as mesas redondas, tudo ele tá aparecendo. Então eu acho que pelo lobby, assim, e pelo fato dele ser muito querido, ele leva. Melhor atriz, Gusta. Então, acho que não também, né, gente? Porque a Jessie Buckley vai pegar, e se não fosse a Jessie Buckley, seria a Emma Stone, mas... Lucas. Não, Jessie Buckley vai vir jambrolhando nessa categoria aí, mas se não fosse ela, pra mim não era Emma Stone esse ano, não. Apesar de eu achar, da gente ter falado que Emma Stone é a melhor atriz da geração. E continuo achando. Mas pra mim, porque não tem concorrente, né? Tem Aquário pra Jessie Buckley. Se eu tivesse pernas, eu te chutaria A Rose Byrne. A Rose Byrne, pra mim, se não fosse Jessie Buckley, a Hamnet, com todo esse lobby aí, seria ela. De fato. Lucas, melhor diretor. Cara, melhor diretor, esse ano eu tô achando que vai pro PTA, hein? Esse ano eu acho que ele leva. Licorice Pizza passou assim em branco, né? Quando conseguiu ir pro Oscar e tudo mais. Mas esse ano eu acho que ele tá muito forte essa categoria, eu acho que ele é o favorito. Eu acho que vai pro Josh Safdie. Nossa. Com toda certeza, né? sabemos pra quem não vai, né? Gusta, e aí? Paul Thomas Anderson, né, amigo? É Paul Thomas Anderson e, assim, sabe, provas de que Deus existe, porque ele não ganhou por Licorice Pizza, por exemplo. Licorice Pizza sumiu, porque agora ele fez um filme com um tema muito mais relevante dentro do cenário cultural, político, etc. Então, assim, agora ele vai aparecer, vai ganhar, vai fazer discurso, fora Trump, colocar uma lista, assim, caso Epstein, vai lá no telão do Oscar. Ele tá uma Oscar. decepção do caramba nessa campanha, ele tá ganhando um monte de coisa e não abre a boca. O filme é super político e ele não abre a boca, sabe? Obrigado, minha mãe, meu pai, Deus, exato. Tá foda. É prova de que Deus existe, ele vai agradecer. E, por último, claro, melhor filme. Melhor filme não vai passar nem perto, né, Lucas? Não, passa não. Melhor filme, inclusive, é a categoria que eu dou mais. Eu não acho que tem um favoritão, não, esse ano, viu? Eu acho que... Uma batalha após a outra. Sim. Pra mim, tem nem conversa. Mas eu acho que pode dar uma zebrinha aí ainda, viu? Uma batalha após a outra. Acho que é o mais certo, né? Ele, né, se fosse pra eu falar aí, eu acho que pode ser uma batalha após a outra, mas pode ser um Marty Supreme, que vai enfraquecer muito agora, a gente sabe disso, mas... mas eu acho que até então o Marty era assim, um forte concorrente também. Mas assim, acho que ficaria entre eles e não tem conversa. Gosta. Eu achava que dentro da lista o Valor Sentimental, inclusive, é um dos mais fracos mesmo, né? Assim, de concorrência. Acho que só Train Dreams que... Não fracos em qualidade, tá, gente? A gente tá aqui avaliando, lembrando que estamos avaliando possibilidades, chances de ganhar. Então, eu acho que ele tá em último, assim, as pessoas não vão votar nele, não. Mas se for rolar... Acho que se atrás dele fica onde tem Fórmula 1, né? Talvez, Frankenstein exatamente. Também. E Frankenstein. Tá muito fraco de campanha. Exatamente. Nossa, se Agente Secreto ganhar, mas eu vou dar um pulo. Melhor filme, amigo? Que isso? Não, também não, né? Eu vou soltar foguete. Aí é pedir demais, né? Mas a gente tem que pedir às vezes demais, sabe? Não custa nada.
Entendeu? Às vezes o pai constrói até uma casa lá no estúdio pra fazer o filme, se você pedir. Eu lembro que o filme estourou a bolha e tava uma coisa, uma sensação, mas assim, no lobby, na premiação, Parasita tava como favorito do melhor filme? Na época a gente teve uma surpresa? Não, que foi pego de surpresa. Favorito não, porque foi o primeiro e até agora o único filme não falado em inglês a levar melhor filme. Só que assim, ele tava, como você falou, jambrolhando, ele tava jambrolhando todas as premiações. Só que todo mundo tinha certeza que quando chegasse no Oscar não ia ganhar um filme gringo, né? O favorito era 1917. Exato. Parasita era muito mais filme, mas o favorito era 1917. Tanto é que nenhum de nós três pôs Parasita no bolão. E aí chegou lá e falou, nunca fiquei tão feliz de perder um bolão. Porque, tá Ai, mas eu amo 1900. Né? Gente, às vezes eu coloco 1917 assim, ó, de plano de fundo. Eu acho tão perfeito. Ele é um ótimo filme pra deixar de plano de fundo. Não é? É ótimo. Porque ele só vai indo, né? Ele só vai, ninguém solta, ninguém segura a mão de ninguém. Não vai embora não, porque chegou a sua hora. Já assistiram Valor Sentimental? O que acharam? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer debater com vocês. E aproveita para seguir a gente lá no Instagram, @meiapantufa, e no TikTok, @meia_pantufa, para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente, diferentemente de Gustav e suas filhas, né? Tchau, Gustav. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa, porque terça que vem a gente tá de volta com mais podcast pra vocês, mais Oscar pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.